cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para todos, amados, queridos ouvintes da palavra, da meditação do dia. Estarei lendo João 20, verso 11, que diz que Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor e que ele lhe dissera isto. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Maria Madalena, ela recebeu esse grande privilégio de ver o Senhor, porque ela vivia atrás do Senhor, caminhando com o Senhor, se importando com as palavras que ele dizia. Ela era uma discípula, uma mulher grata pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor Jesus, da qual andava perdida nas trevas, mas aceitou a Jesus como seu Salvador. Porém, como gratidão, ela estava sempre com o Senhor, ouvindo seus mandamentos, presenciando milagres, e ela recebeu também o seu milagre. Ela possuía no seu corpo 7 espíritos ruins, enferma, e o Senhor Jesus a curou. E então, daí, ela começou a seguir o Senhor Jesus. E ela recebeu um grande privilégio de falar com ele assim que ele ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus! É o privilégio que a pessoa recebe quando se segue a Jesus. Um grande presente, a presença do Senhor Jesus, né? Então, que palavra abençoada para a nossa vida hoje, nesse domingo tão especial, né? Ele pode ser especial. Do contrário, também pode ser um domingo horrível. Você pode dizer: puxa vida, eu não deveria ter acordado. O dia para mim estragou. Mas nós podemos fazer esse domingo ser um domingo mais especial do ano.
Porque a gente viu aqui, olha só como vem a calhar. Hoje é domingo. E Maria foi ao sepulcro. Que dia? Ela foi no domingo, no primeiro dia da semana. Olha que coisa, não? Como que Deus dá a palavra certinha. É como se a gente tivesse assim, ó, eu vou ver que palavra que vai dar para hoje, para calhar. Então, mas não é como a gente quer, como Ele dá, como Ele quer. E Ele deu essa palavra no primeiro dia da semana, que é hoje. Olha que coisa maravilhosa. E foi isso que ela fez. Primeiro dia, eu creio que ela também tinha fazeres, né? Maria Madalena era irmã de Marta e de Lázaro. E a gente viu aqui que ela foi ao sepulcro. Ela também tinha coisas para fazer. Mulher sempre tem. Coisas de casa, almoço do domingo, recebe visita e tantas mais outras coisas. Mas ela estava com o coração lá no sepulcro, lá no cemitério, lá no horto, porque mataram o seu mestre. E ela foi lá chorar. Primeiro dia da semana. Foi correndo lá, né? E aqui a gente viu que ela foi levando os arratéis, né? Deixa eu ver aqui. Aonde que está escrito? Aqui não estou achando agora no momento. Mas ela estava chorando fora ao sepulcro e abaixou-se para o sepulcro. Porque como a gente vê nos vídeos que o sepulcro antigamente era lá embaixo, tinha que descer uma escada. E então ela abaixou-se para o sepulcro. E abaixando ela viu 2 anjos vestidos de branco. E teve ali um diálogo. E com certeza Maria começou a conversar com aqueles anjos, né? Oh, meu Deus, por que chora? Por que chora, mulher? E ela começou a falar, eu estou chorando porque levaram meu Senhor. Porque quando ela chegou lá, né, a pedra já estava removida, todo mundo ficou falando que o Senhor tinha ressuscitado. Então ela foi lá. Ele não está mais aqui. Levaram ele, roubaram o corpo dele. Puxa vida, que dor, não? A dor de saber que o mestre foi crucificado e a dor de saber que ainda, além de crucificar ele, ainda pega e rouba o corpo dele, leva o corpo dele embora. Que maldade desses soldados, né? Talvez ela pensou isso. Mataram um homem inocente, feriram. E não se conformando, roubaram o corpo do meu Senhor. E ainda a gente nem sabe onde o sepultaram. A gente nem sabe o que fizeram com o corpo dele. O que será que fizeram com o corpo dele? Eu sei que Maria chorava. Meu Deus, que dor, que decepção. Que angústia essa mulher passou ali. Né? Os outros também, mas a gente está falando dela, né? E os anjos, os 2 anjos vestidos de branco sentados lá.
uma cabeceira, né? E outro aos pés, de onde Jesus foi colocado. Ai, meu Deus, que tremendo. E quando ela disse isso, e ela começou a conversar com os anjos, ela virou-se para trás e viu Jesus em pé, mas só que ela não sabia que era ele. Oh, meu Deus. E ela começou a conversar com ele também. Ele disse assim, por que você está chorando? Você está buscando quem? Ela pensou que fosse o cuidador, o hortelão, que cuidava do jardim. Ela falou, esse foi o Senhor que levou o corpo dele daqui. Por favor, fala para mim onde que está, para que eu possa levar, para que eu possa sepultar ele, por favor. Foi o Senhor que levou o corpo dele daqui? Aí Jesus disse assim, Maria. Aí ela reconheceu a voz dele. Ela, ai, meu Deus, é ele. Gente, que tremendo. Que tremendo. Ela reconheceu a voz dele, porque ela viu ele sendo sepultado, ela viu ele todo machucado, ela viu ele morto, né? Enfaixaram ele, o corpo dele. E ali ela de repente começa a conversar com aquele homem que estava ali atrás, estava conversando com os anjos, pega e vira para trás e percebe que tem alguém. E de repente, né, os olhos dela estavam embaçados porque estava chorando demais. Nem percebeu quem estava ali. Mas pela voz, ai meu Deus, é o mestre. Meu Deus, é o mestre. Mestre, Rabone. Porque quem anda com Jesus conhece a voz de Jesus. Pode pregar, cantar, pode falar o que for, profetizar, mas quem anda com Jesus conhece a voz de Jesus. Pode uma pessoa, ela pode até corrigir a gente, mas a gente sabe quando é a voz de Deus. E a gente sabe quando é a voz do maligno. Porque o que mais tem é pessoas querendo ser usada por Deus e não é. Querendo usar a palavra. Querendo usar as coisas de Deus. É diferente. Mas quem anda com Deus, com Jesus, conhece a voz dele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Mesmo quando ele corrige, sabe que ele que está corrigindo para o bem. É para o bem. A correção, no momento, parece de tristeza, mas depois produz um fruto maravilhoso. Quando vem da parte de Deus. Né? Quando vem de Jesus. Louvado seja Deus. E Maria conheceu a voz dele. Gente, pelo som. E aí então, ela virou-se para o Senhor. E ela não queria deixar o Senhor embora, porque ela estava detendo o Senhor. Né? Ele diz, Maria, não me detenha. Quer dizer, Maria, tenho mais coisa para fazer, né? Não me detenha. Quer dizer, não posso ficar aqui parado, tenho que agir. É isso, não me detenha. Não é não me toques, é não me deter. Né? Ainda não subi para meu Pai. Jesus ainda não tinha subido para o Pai. Ressuscitou e não subiu para o Pai.
Não, não, a princípio não. Ainda ele ficou 40 dias aqui, sem subir para o Pai. Olha, e ele queria muito subir, mas ele queria fazer tudo perfeito. Não é assim, não. A precipitação é a perfeição da imperfeição, né? A precipitação. Tudo que é precipitado não dá um bom resultado. E a gente viu aqui que o Senhor Jesus poderia ter ressuscitado, se mandado para o céu. E chega lá e fala, Pai, eu vim logo porque é muito terrível lá na terra, aquele povo lá, só tua misericórdia, né? Ô povo terrível. Mas não. Ele orientou os irmãos, ele pregou, ele curou, ele fez tantas coisas, ressuscitou mortos, mas ainda precisava concluir a obra, né? Porque senão ia ficar assim, daquele jeito lá. Uma choradeira, uma murmuração. Porque ele falou que ia ser o nosso rei. Porque ele falou isso, falou aquilo, que ia ressuscitar o terceiro dia, né? Ia ficar tudo sem entendimento. Porque, olha, o ser humano é difícil. Você fala, você fala, você fala, e a pessoa pega para o outro lado, e a pessoa não acredita, e você explica e explica de novo, e a pessoa torce, e não obedece, e não acredita. Então ele viu tudo isso. Ele viu que precisava ficar um pouco mais para que ele viesse explicar, para que eles viessem entender aquilo que ele falou, ele cumpriu, que ele ia ficar 3 dias no seio da terra, depois ele ia ressuscitar. Ele teve que explicar tudo isso de novo. Lembra dos irmãos do caminho de Emaús? Então ele teve que explicar. Lembra que estava escrito no livro do profeta, de Moisés, assim, 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 que ele haveria de morrer e ressuscitar? Aí eles lembram, é verdade, entendeu? Então, o Senhor Jesus ficou 40 dias conversando aqui com eles, né? Lá na beira da praia, que encontrou os discípulos lá pescando, sem esperança, choradeira toda. Foram pescar para distrair, voltar tudo de novo na pescaria. Aí o Senhor fez eles lembrar que eles seriam pescadores de homens agora. Aí o Senhor Jesus falou assim para eles, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles disseram, não, pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos. Aí o Senhor Jesus falou para eles, lança a rede do lado direito e vocês vão apanhar peixe. Aí eles pegaram 153 grandes peixes e vieram para a praia. E o Senhor Jesus falou assim, traga seus peixes para a gente fazer, né? Preparar para comer. Mas quando chegaram lá na beira da praia, já tinha pão e peixe lá assado nas brasas. Aí o Senhor Jesus começou a dizer sobre o batismo, enviar eles, explicar tudo direitinho para eles, deixar tudo em ordem, as coisas, para depois subir ao papai, né? Então a gente vê o capricho, o zelo que Deus tem para conosco, né? Ele nos orienta em todos os momentos da nossa vida. É nós que precipitamos, é nós que queremos coisas assim, onde que está que eu vou pegar, vou sepultar? Está entendendo? Então a gente precisa analisar as promessas de Deus, ter paciência, ter calma, né? Porque olha, as coisas são
absurdas às vezes, né? E a gente precisa do Senhor Jesus, Cristo, aprender com Ele, que tudo tem tempo, né? Louvado seja Deus. Então a gente viu aqui que o Senhor Jesus disse para Maria: Maria, vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Nossa, como eu amo esse versículo, gente do céu. Aqui a gente vê uma conclusão espiritual de que o Senhor Jesus estava dizendo, porque Ele veio, né, para nos religar com Deus. E aqui ele mostrou que Ele concluiu isso. Ele veio religar o homem com Deus, que estávamos desligados, estávamos destituídos. O Senhor abandonou o ser humano, sabia disso? Ficou 450 anos sem falar com o ser humano, porque não dava mais, não tinha mais jeito. O povo obstinado, o povo rebelde, é o povo de Israel, viu? Idólatra, o Senhor levantava profeta, eles reconciliavam. Depois eles caíam tudo de novo, o povo terrível. Aí Deus parou, cessou. Aí quando Deus olhou de novo para a terra, eles estavam todos destituídos, sem direção, como ovelha que não tinha pastor, né? Aí Deus pegou e, não, eu tenho uma promessa com eles, eu vou enviar meu filho na plenitude dos tempos. Olhou para a casa de Davi e falou, agora eu vou precisar, né, mesmo enviar meu filho. Foi na casa de Davi para ver uma jovem, para cumprir a promessa, e ali tinha uma jovem chamada Maria, e ali então ele enviou seu filho, nascido da carne, para que pudesse fazer essa religação de novo com Deus. E aqui a gente viu que o Senhor Jesus fez isso, concluiu isso, e disse para Maria, Maria, vai e fala para eles que eu subo para meu Pai, vosso Pai. Quer dizer, agora vós tem Pai, vós agora tem Deus, certo? Porque eu já concluí isso na cruz, eu realiguei novamente vós com o Papai. Agora vocês não estão mais desgarrados como ovelhas que não tinha pastor. Agora vocês têm Pai, agora vocês têm Deus, agora vocês têm um pastor. E vai falar isso para os irmãos, tá? E outra, né? Fala para eles que fica lá em Jerusalém. Oh, maravilha, né? E muito mais. E muito mais. Está escrito em Mateus 28 também sobre esse assunto, muito mais também detalhado. E tem referências, né? E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viu o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então a gente viu aqui que o Senhor Jesus poderia, entre aspas, pensar assim, não, eu não vou enviar Maria para falar isso para os discípulos, ela é uma mulher. Eu vou esperar chegar aqui um homem, porque Pedro, Tiago e João também foram ao sepulcro. Por que ele não disse isso para Pedro? Por que ele não disse isso para outra pessoa? Né? Não, ele disse para Maria, porque ela estava no momento certo, na hora certa. Então, o Senhor não está olhando o seu sexo, Ele não está olhando se você é um homem, se você é uma mulher. Se você tem filho, você não deixa de ter filho. Ele está dizendo para você fazer a obra. Ele está dizendo, vai. E vai e fala para meus irmãos que eles têm um Deus. Vai e fala para meus irmãos que eu ressuscitei. Então o Senhor está dizendo para nós, faça a vontade de Deus. Quantas das vezes as pessoas colocam filhos como empecilho? Assim o mesmo Deus que deu o filho, ele pode tirar.
Se o filho está atrapalhando você de fazer alguma coisa para Deus, você quer que Deus tire o seu filho? Claro que não, né? Filhos nunca é empecilho. Filhos nunca é problema. Filhos são bênçãos. Filhos é herança do Senhor, né? Glória a Deus. Então, eis aí a palavra do dia, né? Jesus apareceu a Maria Madalena, mas depois ele apareceu para os irmãos também, né? Mas olha que privilégio, olha o privilégio. Depois que ela chegou na casa dos discípulos, que eles estavam reunidos, ela chegou falando isso. Jesus ressuscitou, Jesus falou comigo, Jesus falou que vai subir para o Pai, meu Pai, vosso Deus, o Deus dele e o nosso Deus também. E Jesus falou isso, e Jesus falou aquilo. E eles correram lá ao sepulcro para ver se era verdade. Foram correndo. E a areia onde eles pisavam o pé ia oscilando debaixo dos seus pés, por conta do terremoto que tinha dado. Então eles correram lá e viram que era verdade. João foi lá também, os outros também foram, viram que era verdade. Eita glória, né? Mas quem teve esse privilégio? Maria Madalena. Então, irmãos, não é porque você é uma mulher que você vai deixar de anunciar. A gente tem que saber que nós temos um compromisso com Ele. Ele nos chamou, nos predestinou para sermos herdeiros com Ele. Ele nos justificou para andarmos com Ele. Temos que parar de ficar arrumando tanta desculpa para seguir o Senhor. Temos que parar de lançar aos pés daqueles que nada têm para nos dar os nossos problemas, as nossas causas. Nós temos que contar para Ele, porque Ele vai dar direção para nós agir, né? Quantas das vezes dá vontade da gente agir, quantas das vezes dá vontade da gente responder montões de palavras. Mas a palavra do Senhor diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado por sábio. E aquele que cerrar os seus lábios, por entendido. Então, muitas das vezes nós temos que falar, mas muitas das vezes também é necessário se calar. E para isso a gente precisa do Senhor Jesus para orientar a gente. Quando é que eu devo falar? Quando é que eu devo agir? Né? Que esse domingo seja tão especial como foi para Maria aquele dia. O encontro com o Senhor Jesus. Que maravilha, né? O prazer de servir ao Senhor. O prazer de congregar, o prazer de louvar, o prazer de orar, o prazer de ler a palavra, o prazer de falar dele. Quantas das vezes você reúne com seus parentes para almoçar na casa dos parentes, em vez de você falar das bênçãos, da glória do Senhor, é só fuxico, umas conversações, entendeu? Mas o Senhor chamou nós para fazer a diferença. Quando os salvos se reúnem, um tem bênção, outro tem revelação, outro tem visão, né? Louvado seja Deus por isso. Exaltado seja o nome do Senhor por isso, né? Glória a Deus nas alturas. Então, vamos ficar com essa meditação de hoje em João 20, né? Deus abençoe, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Vai para a igreja hoje, congregar, buscar o Senhor. Agora, se você ficar falando, aquele ministério é esse, essa igreja é isso, igreja é aquilo, igreja é aquilo. Gente, vamos buscar o Senhor, a Jesus. Se Maria ficasse pensando assim, o sepulcro é lá embaixo, o sepulcro é de pedra, o sepulcro não sei o que lá, não sei o que lá, ela nunca ia buscar Jesus.
entendeu? Então não tem que ficar olhando a aparência, a estrutura, né? Não tem que ficar olhando nada disso. Vamos buscar Jesus e nós vamos achar um Jesus ressuscitado. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Na paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro.